tomou a forma de um corpo, para que depois, sendo morto e sacrificado pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos relacionar com Deus novamente, Ele fez de nós o seu corpo. Gente, dá para entender essa parada? Já parou para pensar no privilégio de você ser membro do corpo de Cristo? Se você, junto como igreja, formar o corpo de Cristo, é um negócio tão doido. Eu estava ali, eu falei até com a minha ali, falei, cara, é tão difícil, a gente vai se distanciando tanto dessa verdade incrível, de ser parte de algo incrível que Deus planejou, que a gente começa a vir nos nossos cultos e começamos a não ser parte disso. A gente vê uma linda canção, a gente ouve uma linda canção, a gente até chora com uma mensagem incrível que está sendo ministrada, e parece que é algo que está sendo apresentado para nós como se nós não fôssemos parte disso. Já parou para pensar nisso? Falamos do corpo de Cristo, a pessoa fica ali, fica até, uau, que legal isso que Deus fez. Mas parece que ele está ouvindo uma história incrível, que ele se apaixona pela história, mas não entende que ele é a parte dessa história, é a razão, o motivo que fez essa história existir. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente se comporta assim? Sabe, eu estou ministrando aqui para vocês já há um tempo sobre nós edificamos a igreja, nós juntos somos a igreja, e nós edificamos a própria igreja, e você acha que é uma história incrível, e é legal pra caramba. Como pode um Deus desse ser tão incrível, tão amoroso, mas você não se envolve, você não se sente parte disso. E se tem uma coisa que o nosso inimigo tem feito, é tirar de nós isso, esse privilégio, e tirar de nós essa identidade de filho, que constrói algo que está no coração do nosso Pai. Ele tira de nós o ser parte disso. Ele tira de nós os cravos da cruz, porque nós éramos aqueles cravos. Nós somos o motivo daquilo acontecer. Nós somos a razão dele ter morrido. E nós nos tornamos o seu corpo. E essa semana eu estou tomado por essa palavra, por viver isso, essa verdade. O meu coração está cada vez mais apaixonado e queimando por isso. Essa parada de ser o corpo de Cristo, de ter vida de Cristo fluindo de mim, porque nós somos o seu corpo, e o que mantém esse corpo vivo, como organismo vivo, é o próprio Cristo. E isso que precisa queimar dentro de nós, e nós rompermos com todas as impossibilidades e limitações que foram impostas sobre nós através de uma mentira. Quando existe de nós uma performance, uma aparente cultura, e parece que a gente nunca vai alcançar um nível para realmente transbordar essa vida da qual já flui no corpo, porque nós somos parte desse corpo. Mas isso só vai acontecer quando a minha posição for essa, de quem compreende, discerne com clareza, de que eu sou parte de toda essa história que Deus traçou. Aí talvez a gente saia da beira do caminho. Aí talvez
a gente saia da obscuridade e venha para a luz. Porque Jesus, falando sobre isso, falou assim: ó, não se pode colocar uma luz debaixo da mesa. Sabe o que é mais incrível? Porque Ele é luz do mundo, e Ele nos deu isso para que nós fôssemos e nos tornássemos a sua luz. E Ele fala sobre isso, fala sobre, não se pode colocar uma luz debaixo de uma mesa. Pelo contrário, essa luz tem que colocar sobre a mesa ou no lugar mais alto, para que essa luz possa brilhar. E nós queremos continuar debaixo de uma mesa, porque achamos que nunca alcançaremos um nível necessário para revelar a vida de Cristo que flui de nós. As nossas reuniões seriam muito mais interessantes e muito mais incríveis se você se posicionasse como membro de um corpo e entrasse aqui nesse lugar, e no momento da nossa adoração, Jesus soprasse dentro de você e falasse assim: ó, ora por ele, derrama a vida sobre ele, vai lá, abraça ele, porque tem uma vida fluindo nas nossas reuniões e nos nossos encontros. E a vida de Cristo vai fluindo de cada um de nós, e vai fluindo, e as pessoas são alcançadas por essa vida. Sabe quando Paulo fala para Timóteo se lembrar do dom que foi derramado sobre ele pela imposição de mão, e eu quero falar para você que esse mesmo Espírito que se moveu através da vida de Paulo, se move através de você para curar pessoas, para levantar pessoas caídas, para endireitar o caminho delas. Isso fala de vida. Nós somos um organismo vivo, e isso tem que queimar dentro de você, até você não conseguir mais se conter. As nossas reuniões seriam incríveis, porque Deus deseja revelar a plenitude do Cristo aqui na nossa comunidade, na nossa congregação, na nossa casa, na nossa igreja. Eu nem sei se eu vou pregar mais do que eu tinha que pregar aqui, mas Efésios 5 fala sobre uma vida no corpo, fala sobre ser efetivo como membro de um corpo. Efésios 5:15 fala assim: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios. Ele fala sobre avaliem, ponderem, discirna, fala discernir o ambiente que você está, por que você está, para que o seu procedimento seja condizente, que você seja sábio quando se mover no corpo de Cristo. Avalie bem. Sabe, um dos maiores erros das igrejas que eu pertenci lá atrás, bem atrás, era quando na Santa Ceia eu falava sobre o erro de tomar a Santa Ceia em pecado. E falava: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Falando como que se só pudesse tomar a Santa Ceia quem fosse perfeito. E aumentou um padrão que ninguém alcançava. E se fosse no seco mesmo, na verdade mesmo, ninguém poderia participar se essa fosse a régua. Porque todos nós pecamos. E cara,
e tem hora que atormenta essa parada, porque é uma verdade, porque Jesus elevou um nível tão alto para acabar com toda a religiosidade, toda a justiça própria. Ele levou, porque o adultério não está mais no fato de você deitar com uma mulher que não é sua. O adultério está no fato de você só desejar. Então assim, esse é o nível. O nível de assassinato não é só quando você tira a vida física de uma pessoa, biológica, mas o fato de você desejar mal para ela. Jesus falou, isso já é assassinato. Então não podemos, o grande erro foi esse, quando na verdade Jesus estava falando sobre vida no corpo, sobre não discernir, não ter entendimento da importância sua de estar inserido no corpo, estar fluindo vida no corpo, estar se tornando de fato o corpo de Cristo. Aí ele fala assim, vocês comem e bebem para sua própria condenação. E os outros falam, vai, tá vendo? Comem pecado. E aí no final ele fala assim, porque vocês fazem isso porque não discernem, por não discernir o corpo de Cristo. Está falando de nós, de sermos membros de um corpo. Então ele está falando sobre essa vida no corpo, sabe? Essa parada que tem que fluir nas nossas reuniões, que tem que acontecer nos nossos GCs, quando voltar agora, daqui a pouco. Sabe, é mais do que um encontro só. E eu não estou falando para você se tornar aquele crente chato, sabe? O chato, né? Então eu gosto tanto disso aí, que ficou tão legal. Tem um xiita, né? Que é dos muçulmanos, e tem uns chatos, que são da nossa igreja. Não, da nossa igreja, das outras igrejas por aí. Sabe, não é para você tornar aquele crente, aquele religioso. Não, mano, é para você ter parte na vida espiritual do seu irmão, e ele ter parte na sua vida espiritual, de um edificar o outro no dia a dia, na resenha, nas suas risadas, nas suas comilanças, nas suas mesas, e também nas nossas reuniões aqui. Eu fico maravilhado, tão feliz quando vocês não querem ir embora, porque quer ficar aqui dentro, um falando com o outro. Ninguém paga um lanche para mim, mas nossa, mas e às vezes estou aqui com fome, é verdade. Sabe, é disso, sabe? De ser orgânico, de não ser pesado. Sabe, de você ver o seu irmão tropeçando em algum pecado, você encostar nele, não para julgar, mas falar para ele, cara, eu estou aqui para te ajudar, não para te julgar. Fala, mano, vamos orar. Está aqui, tem uma palavra acerca disso, para você não tropeçar mais, porque a palavra é luz é lâmpada para os nossos. Fala sobre isso, e você traz luz, e sem cobrança, mas servindo com a sua vida, com a vida que você recebeu de Jesus. E na hora que precisar ser firme, você é firme, como está lá em Judas, arrebatando alguns do fogo, né? Vamos meter o pé na porta e arrastar para fora, se for necessário. Quantos estão entendendo? O 16 diz assim, olha o que o 16 diz assim, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. É ou não é mal? É, mano, tá mal, o negócio tá esquisito, o velho tá esquisito. Mas sabe o que é incrível? Luz ilumina as trevas. Pessoas boas transformam dias maus em bons. Você pode mudar a vida de alguém, meu filho. Como o corpo de Cristo, para e pensa no que Cristo fez. Você pode mudar a história de alguém. Quando tivermos a nossa reunião aqui, você pode mudar a história de alguém. Quando você estiver lá na feira, na padaria. Mas sabe, você tem que se revestir dessa palavra e aproveitar as oportunidades, porque Deus traz as oportunidades para nós. Mas nós estamos tão desconectados que a gente já nem percebe mais. Eu falo por mim.
Eu não vou nem falar minha nudez aqui hoje não, que hoje eu tô meio down hoje. Mas assim, ó, eu tô lembrando agora, porque o Espírito de Deus me lembrou. Podia deixar passar essa, mas um dia uma moça chegou lá no nosso prédio, onde eu moro, e falou assim: seu Leandro, tudo bom? Tudo bem. Eu vou morar aqui agora. E eu gosto de morar em prédio porque eu nunca fico sozinho. Porque eu tenho medo de ficar sozinho. Ela é casada, tá bom? Tem a família dela. E quando o marido sai, ela fica em pânico. E o marido dela mandou mensagem para mim depois: olha, eu passei o seu contato para minha esposa, porque quando ela tiver algum problema, por favor, pede para alguém ajudar ela. Porque diz, e falou tudo isso para mim. Eu falei: ah, pode deixar. Se acontecer alguma coisa, eu ajudo. Sério? O que mais eu precisava saber? Quantos estão entendendo a vergonha que eu passei? Depois, quando eu fui orar por ela, Jesus falou: orar. Eu abri a porta. E nós continuamos agindo de forma natural. Como quem tem um telefone de um psicólogo. Nada contra, beleza? Faça psicologia. Porque depressão é a doença do século. Vocês estão entendendo? Então ele diz: aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem. Aqui, nas nossas reuniões, você tem que aproveitar a oportunidade. Quando você não estiver bem, você chega em mim, chega no Julião, chega na Gisele, na Mi, chega em alguém e fala: cara, eu preciso de vida de Jesus, porque eu estou muito mal. E com certeza alguém tem algo para derramar sobre você, e você para derramar sobre alguém. 17 diz assim: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir. Mano, quando eu li esse versículo, eu falei: procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Procure descobrir. Ele está falando que eu vou atrás. Então eu não posso andar relapso, eu não posso andar de forma natural. Porque existe algo que Deus quer que eu saiba. E o apóstolo, escrevendo no Efésios, diz que você tem que procurar. Então, quando tiver as nossas reuniões, você tem que entrar aqui falando: Jesus, fala aí. Jesus, o nosso GC, você tem que chegar lá: Jesus, o que é hoje? O que nós temos para hoje, Jesus? Eu falo para vocês, e essa é uma verdade. Eu oro e peço, toda a minha oração eu peço: Jesus, me envolva nas suas loucuras, porque eu não consigo ficar de fora, eu morro se não estiver envolvido. Se o Senhor não contar para mim, se o Senhor não deixar eu saber, é sobre isso que nós estamos falando, sobre essa vida no corpo. Você ser um organismo vivo, parte de algo que Deus deseja fazer. Nós estamos numa imersão no que a nossa igreja está construindo, e é sobre isso que nós estamos falando. Não procedam imprudentemente, mas procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Nossas atitudes sempre refletem algo que está no coração de Deus e que Ele deseja trazer à existência. Nossa resposta é sempre a resposta que Deus deseja dar. Nossas atitudes é exatamente aquilo que Deus deseja fazer. Como que você pode ficar agindo de forma natural diante disso? Sempre tem algo que Deus está soprando, sempre tem algo que Deus está realizando. 18 diz assim: não bebam muito vinho. E aí, para alguns irmãos aí,
Não beba muito vinho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. E o vinho aqui, olha, deixa eu só abrir uma adenda, eu estou brincando, tá bom? A questão não é não bebam muito vinho. Ele está falando porque não viva só de diversão. Não seja uma pessoa que vive dissolutamente. Sabe o que é dissolutamente? Que se apresenta de maneira desfeita ou descomposta. Ele não tem posicionamento. Tudo é brincadeira, tudo é zoeira, tudo é diversão, tudo é festa. Por causa disso que a palavra de Deus que há mais lucidez no luto do que... Quantos estão entendendo? Não deseje só o oba-oba. Se posicione. Porque quando diz não beba muito vinho, ele fala porque muita depravação se encontra nesse caminho. Ele fala que tem muito desvio. Quantos estão entendendo? Não tem a ver com as nossas festas, tem a ver com querer viver só de festa. Não tem a ver com beber o vinho, tem a ver com não beba muito vinho. Porque você vai se desviar daquilo que Deus chamou para você se posicionar. Por isso que fala dissolutamente, fala sobre se apresentar de maneira descomposta. Sabe a palavra de Deus que fala assim, ó, que vocês têm que se apresentar da forma digna da vocação com que fossem chamados? É sobre isso. Fala sobre se comprometer e se apresentar e se posicionar diante do desejo de Deus de realizar algo. Se importar tanto, e você se importar tanto com isso, que você fala, eu estou aqui, estou pronto. Não viva como se tudo fosse uma festa, não viva de forma absoluta, nem só em resenha andaremos. Mas nós temos nossas responsabilidades no corpo. Devemos nos submeter à vontade do Espírito, porque o texto fala, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Um governo do Espírito. Porque se você viver só de oba-oba, só de vinho, não vai existir um governo do Espírito sobre a sua vida. E isso não quer dizer que nós não vamos ter as nossas resenhas, os nossos tempos de diversão com a família, os nossos prazeres. Mas ele está falando que para quem é parte do corpo, tem que se envolver com as responsabilidades e se posicionar para servir. Quantos estão entendendo? Não para de fazer o churrasco, me chama. O 19 diz assim, aqui é que começa a dar sentido em tudo isso. O 19 fala assim, conversem entre si. Eu estou usando agora a Bíblia Viva, e é uma tradução muito incrível para a gente entender. Ele fala assim no 19, conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Ele está falando sobre um envolvimento com o mover do Espírito. Não está falando de coisas naturais, está falando entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, uma canção que vem do Espírito. Sabe assim, se fosse levar isso de forma literal, seria assim, eu cantando para o Pitu, Pitu, você é parte de mim, eu sou parte de você, eu assumo sobre sua vida a responsabilidade de te ajudar a crescer.
de servir você, de dar suporte para você, para que você alcance uma outra estatura em Cristo. É essa comunicação no corpo, é você encontrar alguém para derramar sobre ele algo, é você encontrar alguém para caminhar com ele até que ele alcance uma estatura maior e possa caminhar e derramar sobre outros. É como aqueles vasos de azeite que a viúva buscou e foi enchendo com óleo. Deus está procurando os vasos para encher de óleo. Converse entre si a respeito do Senhor. Sabe essa parada incrível? E eu não vou falar de novo, não queira ser aquele crente chato que senta na mesa e acha que tem a palavra, só ele. Não é sobre isso. É sobre você derramar sua vida sobre alguém, porque você está cheio de Jesus e tem bastante óleo para derramar sobre alguém. Tem um relacionamento espiritual com o seu irmão. Como pessoas espirituais que somos, nossas reuniões mostram o corpo de Cristo reunido. E se o corpo de Cristo e os membros estão ligados, e se o cabeça que é Cristo do corpo está aqui, é óbvio que ele deseja fazer algo incrível. Mas onde estão os membros que movem esse corpo? Não se posicionam. Ele limita a ação do Cristo, revelado, mostrado através do corpo. Eu estou desafiando você. Eu estou desafiando você a entregar mais de você. O texto que vem à minha mente quando eu estou lendo aqui essas paradas aqui para você, o texto que vem na minha mente é o texto de Romanos 12. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o seu verdadeiro culto. Está falando sobre você ser uma oferta. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se você ler o texto na sequência, fala sobre não se amoldar ao padrão do mundo, mas antes transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que podeis assim experimentar a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que ter uma busca sua e minha para conhecer a vontade de Deus. E eu estou revelando aqui para você uma das vontades de Deus, que é que você se mova no corpo. Conversa entre si a respeito do Senhor, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração. O 20, sempre deem graças por tudo. Fala de uma unidade, fala assim, ó, sempre deem graças a Deus por tudo. Está falando de algo coletivo. Ele está falando sobre adorar a Deus, ao nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que proveu a possibilidade de nos tornarmos o seu corpo. Deem graças a Deus por tudo isso, por tudo. Fala de um ambiente coletivo, fala de uma unidade, fala de uma comunhão, fala do coração de Deus estar alegre por aquilo que nós estamos realizando. Sabe onde eu enxergo isso sendo uma verdade? Em Atos 2. Eu sei que todo mundo já conhece aqui de cor, mas agora parece que dá mais sentido. Parece que dá mais sentido tudo isso. Em Atos 2, no capítulo 2, verso 42 em diante, fala assim, ó:
E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não dá não traz assim um sentimento, uma ideia ou uma visão de que isso é possível? E todos continuavam firmes. Está falando que eles desejavam estar lá. 43 diz assim, em todos eles havia um profundo respeito. E por causa disso os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais e milagres. Eu falei para você aqui, que quando nós nos posicionamos de fato e desejamos ouvir Deus acerca do que Ele quer que a gente faça, o corpo de Cristo é manifestado na casa espiritual onde nós estamos inseridos, e a plenitude de Deus é manifestada através desse corpo de Cristo. Porque o texto que nos dá base para ver isso é quando fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Todo o caráter, toda a personalidade, toda a divindade do nosso Pai, do nosso Deus Pai se manifesta no corpo. Porque se Ele é a imagem do Deus invisível, nós como corpo de Cristo que somos e nos tornamos, somos a imagem do Deus invisível. Quantos estão entendendo? E quando esse corpo é manifesto, a plenitude de Deus se revela. Aí há milagres, aí há curas. Não como uma forma de manipulação e de poder, mas como Cristo, como um meio, uma forma de servir, para que o corpo seja edificado. 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos, tinham tudo em comum. Sabe, aquilo que você recebeu não é só seu, precisa ser repartido. E aqui era até algo mais profundo, que era o pão. Eles sentavam todos os dias para comer, repartiam com os que tinham necessidades, eram parte deles e eles parte dos outros, uns dos outros. E alguns vendiam as suas propriedades, não para ficarem sem morar, porque tinha alguns que tinham posses maiores, vendiam para ajudar os irmãos que tinham uma necessidade. O 46 diz assim, aí dói em mim isso, que isso aqui doeu em mim quando eu li. Fala assim, todos os dias, não é quarta e domingo. Ele fala assim, o texto de Atos 2 fala assim, todos os dias eles adoravam juntos no templo e reuniam-se nas casas para partir o pão, participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, ou sinceridade de coração. Não era algo fake, era algo verdadeiro. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas, havia um desejo de um servir o outro. Irmão, está difícil ter culto quarta e domingo, velho, porque essa paixão, porque Satanás coloca no coração de que ele não pode, ele não tem um nível elevado necessário. Que história louca. É claro, já ministrei aqui para vocês nas outras quartas, que cada um deve permanecer na medida de fé que recebeu, mas eu ministrei para você que todos somos importantes,
E cada um de nós recebeu algo para derramar no corpo. É claro que não são todos que vão subir na plataforma ministral para cantar, não são todos que vão liderar a GC. Claro, a gente sabe, porque há uma estatura para cada um, mas todos são fundamentalmente importantes no corpo, e cada um dá a sua medida, cada um dá aquilo que recebeu, a medida de fé que recebeu, ele manifesta servindo no corpo. São todos. Todos os dias, porque todos os dias eles se interessavam pela vida espiritual um dos outros, pela vida do outro. E Jesus fala assim: cara, se você me ama mesmo, você entendeu o meu amor, você também vai fazer como eu dei a vida por vocês. Deem suas vidas para os seus irmãos. E aqui, eu sei que todos aqui têm compromisso. Eu sei que todos aqui têm um monte de coisa que precisam fazer. Mas o que acontece é que houve uma mudança de foco. E eu sei que tudo que você tem para fazer precisa ser feito. Mas isso aqui, que nós estamos ministrando, você não pode deixar de fora de tudo que precisa ser feito. Vocês estão entendendo? Vou terminar. 47 diz: louvando a Deus. Aí diz assim, todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Todo o povo tinha simpatia por eles. E eu fiquei pensando assim, nesse texto, tudo que nós lemos aqui, onde é que nós vamos experimentar isso? É aqui, nas nossas reuniões, nos dias que você vier no culto. Onde mais? Nos nossos GCs que vão começar essa vida, que vão recomeçar, essa vida de Cristo, essa vida do corpo de Cristo, tem que se manifestar onde o corpo se reúne. Lá no GC é o corpo de Cristo que está se reunindo. Aqui nas nossas grandes reuniões é o corpo de Cristo que está se reunindo. Aqui nas nossas reuniões há um mover do Espírito. No GC há um mover no Espírito. Se você marcar um café na sua casa para discipular alguém, o corpo de Cristo está reunido. Tem que acontecer algo sobrenatural. E aqui você não se move de forma natural, você se move de forma sobrenatural. Seja na sua adoração, nos seus momentos de adoração, nos seus momentos de oração, de intercessão, tudo isso acontece nas nossas reuniões. Tudo isso acontece, nós conversamos entre nós a respeito do Senhor nas nossas reuniões. Nós entoamos cânticos espirituais. Nós estamos aqui adorando a Jesus. Nós estamos aqui dando a Ele o nosso culto racional, através dos nossos cânticos, através da nossa adoração, dos nossos cantos espirituais, daquilo que vem do Espírito. É uma entrega além do físico. Nós estamos aqui cantando e louvando ao Senhor de coração. Tudo isso faz parte do nosso culto. E nas nossas reuniões tem que ficar evidente as manifestações do Espírito, a multiforme graça. E quer saber? Deus não está esperando você se posicionar e pôr em prática tudo isso aqui que nós estamos ministrando, porque Deus deu isso para a igreja, não deu só para o pastor. Deu para o pastor porque o pastor é parte da igreja. Pastor, eu vou sair igual um louco. Não, acabei de falar para você aqui, na medida de fé que você recebeu, dentro daquilo que você compreende, e principalmente daquilo que Deus fala para você. Ouça, busca, você tem que procurar o que Deus deseja fazer, realizar através da sua vida. Um abraço é tão importante quanto uma oração.
Uma semente desta sendo lançada não teria valor nenhum, não terá valor nenhum se não houver quem regue. Regar é aquele que encosta em você e fala assim: mano, você ouviu a palavra? Ouvi, mas eu não estou conseguindo. Falou: vem cá, mas nós vamos conseguir. Nós vamos juntos. E nós vamos prestar conta a Deus dessa palavra que nós estamos recebendo. E nós vamos dizer que nós estamos aqui, eis-nos aqui, Deus. Nós não sabemos muita coisa, mas o Senhor quer que eu ore por alguém hoje? Deus, nós não sabemos muita coisa, mas o Senhor quer que eu fale para alguém assim: cara, não acabou. Eu conheço um que pode mudar a sua história. Vamos lá na igreja que eu estou indo. Vamos lá. Ou então um simples telefonema: mano, eu sabia que está dando ruim aí, mas eu não tenho muito dinheiro, mas estou aqui. Estou te mandando um pix de R$50 para você comprar o pão. Para você comprar o pão. Nós vamos beber vinho, tá bom? Mas nós não vamos viver só de vinho. Nós também vamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou feliz demais. Porque o meu foco é esse. Como pastor, como líder num rebanho incrível que Jesus tem levantado. E nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Jesus vai nos dando a graça que precisamos. E nós vamos crescendo nisso. Vamos crescendo nisso. O Espírito de Deus vai nos tomando. E vai nos enchendo. E vai nos enchendo. E Ele vai se expandindo dentro de nós. Até que chega uma hora que não cabe mais só dentro de nós. Nós precisamos derramar em alguém. Que igreja incrível que Jesus está nos chamando para ser. E eu estou igual Paulo, no jugo que já alcançamos, Henrique. Mas uma coisa eu faço todos os dias: eu deixo para trás aquilo que nós não alcançamos e continuo focado naquilo que nós vamos alcançar. Nós vamos chegar lá. Que nós precisamos entender que nós precisamos de uns dos outros para chegar lá. E será incrível essa jornada. Essa é a nossa igreja. Talvez você esperasse assim algo extravagante. Mas nós veremos o que Deus vai fazer a partir desse lugar. Coisas incríveis Deus vai fazer aqui. Na verdade, Ele já tem feito umas coisas muito incríveis, né? Mas será algo muito poderoso. Fique de pé, vamos adorar Jesus para a gente ir embora.